glória. Irmãos, abra a tua Bíblia, por favor. Evangelho de João. Estava orando em casa, pedindo uma palavra ao Espírito de Deus, e ele falou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 8. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 8. Os que encontraram podem dizer amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Esse texto, a sua introdução, a sua epígrafe nos explica que foi através de um encontro de um homem que teve um ardente desejo de encontrar-se com Jesus. Era um fariseu, um doutor da lei, chamado Nicodemos. Todos conhecem a história de Nicodemos? Nicodemos fazia parte do clero, onde tinha para 81 principal que assumia as cadeiras de honra. E quando ele ficou sabendo, junto com os demais, que não era dos principais, acerca dos milagres que Jesus realizava, os milagres que Jesus fazia, e ficava notório à vista de todos, e começava a chegar as notícias lá no clero, lá onde se reunia toda a cúpula dos fariseus. Também entendemos que os fariseus eram um partido que não ia muito com Jesus, batia de frente. Eles eram muito rigorosos, tinham leis que nem eles mesmos suportavam, tinham 613 códigos para seguirem, mas eles mesmos não cumpriam 5 dos 613 pretextos que eles criaram. E quando esse doutor Nicodemos, o coração dele ardia cada dia mais e mais em conhecer Jesus, ele ficava pensando: como que eu vou ter um encontro com Jesus se eu faço parte do clero, se eu faço parte desta cúpula? Vão me perseguir ou vão me prender? Vão dar um jeito de acabar com a minha carreira. Aí você lê o início do capítulo 3, você vai ver que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ele foi de noite porque à noite dá para ter um disfarce. À noite as pessoas que querem se disfarçar, querem até mesmo fugir, usam a noite, porque à noite está tudo escuro. Ele pensou: à noite eu vou ter um encontro com Jesus, porque ninguém vai me ver e vai ter uma conversa só nós dois. Mas o Salmo 139, irmãos, ele é tão profundo que fala do poder do Espírito Santo, onde a Bíblia diz que noite e dia para Deus é a mesma coisa, porque Deus é a própria luz. Para nós seres humanos, à noite precisamos de acender lâmpadas. Se faltar luz aqui agora em Saquarema, Deus, além de olhar cada um de nós, saber como nós somos, Ele olha até dentro do nosso interior. Ele vai na nossa alma, Ele vai no âmago do profundo. Deus não precisa de uma lâmpada para Ele poder achar alguma coisa. Inclusive lá no céu, a Bíblia diz em Apocalipse que não necessita de lâmpada, porque o próprio Deus clareia tudo. É tanta glória, irmãos, no dia do arrebatamento vai ser tão glorioso. Aleluia. Oh, aleluia. Se você procurar sol e lua lá no céu, você vai ficar espantado, porque lá você não vai encontrar nem lua nem sol, porque o próprio Deus ilumina tudo com a sua glória. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Agora veja, quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele dá a saudação: bom mestre. Aí inicia a conversa. No meio da conversa, eu vou resumir bem, porque eu quero falar somente aqui do vento assopra onde quer. Mas no meio da conversa de Jesus com Nicodemos,
Jesus fala para ele: necessário é você nascer de novo. E o elogio que veio acompanhado da saudação dizendo: bom mestre, sabemos que ninguém pode fazer isto se Deus não for com ele. Nicodemos então dá um atestado de que Jesus era um varão de Deus, aprovado por Deus, e que Deus era com Jesus. E quando Nicodemos continua elogiando a Jesus, Jesus diz a Nicodemos: necessário é você nascer de novo. Aí ele pergunta: Senhor, como que eu vou nascer de novo? Já sendo velho, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer? Aí Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Como funciona o novo nascimento? Através da água. Que água é esta? Olha aqui, a palavra. Efésios 5, 26 ao 27 diz que é a palavra que limpa a igreja. É a palavra que limpa o crente. Jeremias capítulo 2, versículo 25, a parte A diz assim: evite que teus pés andem descalço e que a tua garganta tenha sede. Está lá, Jeremias 2, 25. Evite que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Por quê? Ninguém pode andar descalço durante o dia inteiro, porque a porta de saúde é nos pés. Deixa uma criança descalço o dia todo, amanhã você vai gastar com farmácia. Ande descalço o dia todo no frio, amanhã você vai estar lá no pronto-socorro pedindo um remédio, porque ou vai atacar a garganta, o pulmão, alguma coisa, porque os pés devem sempre estar protegidos. E Paulo escreveu: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. E Jesus ainda fala sobre os pés: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Como que eu piso em cima de um animal peçonhento com pé descalço? Não dá. O escorpião é super venenoso. A serpente nem se fala, mas se tiver calçado com a preparação do evangelho da paz, você pode marchar, fazer missões, em nome de Jesus. Os demônios vão sair, as enfermidades vão sair, o câncer vai embora, a morte vai embora, e Jesus é glorificado, porque você está calçado com a preparação do evangelho da paz. Agora, Nicodemos, ele diz assim: Jesus, como eu vou nascer de novo? Aí Jesus explica: é pela palavra. Aí a conversa ainda continua. Jesus mansamente usa algo poderoso da natureza, um elemento fenomenal chamado vento, porque Jesus usava costumes da época que são chamados de parábolas, ou ele extraía algo da natureza para trazer uma compreensão do reino dos céus para as pessoas entenderem o que ele queria falar. Ou seja, Jesus simplificava a sua palavra para que os seus ouvintes pudessem compreender. Aí Jesus usa o elemento da natureza chamado vento. Aí Jesus fala assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer. O vento, ele é soberano e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Jó até fez uma pergunta: quem aqui sabe onde fica a morada do vento? Me aponte, por favor. Ninguém sabe, mas o vento, ele sopra. Sabemos que em Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz que existem 4 anjos nos 4 cantos da face da terra. E esses 4 anjos dominam os ventos que sopram sobre a terra. Leia Apocalipse 7, você vai ver que quando a igreja já tiver sido arrebatada, Deus vai dar ordem a esses 4 anjos: segure os ventos aí, não deixa soprar nenhum vento, a terra vai ficar sem vento, vai ser muito calor. O sol vai aquecer 7 vezes mais após o arrebatamento, Isaías escreveu. Mas isso é assunto para depois do arrebatamento. A gente está falando sobre o Espírito Santo, mas eu quero dizer sobre a força do vento. O vento, ele é soberano. Eu quero aqui lançar um desafio, uma pergunta: quem consegue impedir do vento soprar na janela da sua sala? Ninguém. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Quem consegue impedir do vento soprar lá, aquela árvore do seu quintal que faz cair folha e você tem que varrer toda hora? Ninguém.
Porque o vento é soberano, ele sopra onde quer. Sabe o que significa isso? Ninguém segura o agir e o mover de Deus. Quando Ele quer, Ele vai onde Ele quer. Aleluia. Tem gente se viciando agora lá na boca de fumo. Enquanto eu estou pregando aqui, você está cheio de Deus. Mas a unção que está aqui neste culto, o vento de Deus pode ir lá. Ninguém impede do vento de Deus ir lá e tirar o viciado de lá e trazer para cá e aceitar a Jesus. O vento do Espírito vai lá dentro do centro de macumba, tira o pior candomblista, batedor de tambor, e traz para aqui, e faz um pastor, faz uma mulher de Deus, faz um obreiro da casa do Senhor, porque o vento sopra onde quer. O vento de Deus vai lá no roqueiro, tira da maconha, da cocaína e traz para o altar e coloca aí na mocidade e adora e chora, exaltando o nome de Deus que é todo poderoso. Ninguém impede o agir do vento, ele sopra onde quer. Onde você estava se o vento de Deus não te trouxesse para cá? Onde estaríamos? Eu fiz campanha, todos sabem que eu ajudei a irmã Marli mais de 20 anos em Rio Bonito, no pastor Samuel Lessa, um culto das segundas-feiras. Pastor Silene já pregou lá, alguns dos obreiros aqui. Irmãos, tem coisas que você só pode falar depois que acontece. Eu aprendi muito com o pastor Lessa, assim como o pastor Silene aprendeu muito com o pastor Gessildo. Que saudade, vamos revê-lo lá na glória, pastor Gessildo. Irmãos, eu fiz campanha para Jesus salvar meu avô, que era dono de centro de macumba. Assim que o pastor Lessa botou a mão na minha cabeça, colocou olhos sobre mim e falou: você vai ajudar a irmã Marli. E diante da igreja me impôs as mãos, e o Espírito Santo falou comigo: faz uma campanha para eu salvar o teu avô em pensamento, nunca ore falando, porque você vai orar e eu vou destronar todo ninho de demônio. Meu avô era dono de centro de macumba, batia tambor para chamar a presença de demônios, e ficava muita gente endemoniado, e escrevia aquelas doideiras lá. Foi o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, lá para o 8º ano que eu ajudava a irmã Marli, eu toda segunda-feira, lá em jejum, e eu orava em pensamento: Jesus, o teu vento sopra onde quer, sopra lá no meu avô. Aleluia. Jesus salvou o meu avô. Lá na igreja do pastor João Ribe Palharim, ele começou a ouvir a palavra. Ouvia a palavra e não aguentou ouvir a palavra no rádio. Foi lá na igreja, levantou a mão, aceitou a Jesus como Salvador e depois partiu para a eternidade. Eu fiz a cerimônia fúnebre dele e agradeci. Jesus, na beira do caixão assim, eu li Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Ninguém fica para semente, o único que é eterno, que não muda, é Deus. Ninguém tira ele do trono, ninguém tira ele de lá. E quando eu acabei aquela cerimônia, o Espírito Santo falou: agora você pode dar o testemunho onde você for, já destronei todas as obras do mal. O Espírito de Deus está mandando dizer aqui: tem pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais tremendas, mas tem coisa que você não pode falar nenhum tio com boca, soltando a voz. Você tem que orar em pensamento, porque essa oração o diabo nunca vai ouvir. Vai subir direto, vai subir direto. E creia, toda vez que você usar essa arma, Deus vai te atender. Mas o vento sopra onde quer, sopra onde quer. E um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, porque Atos dos Apóstolos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, veio do céu. Por que foi de repente? Ninguém marcou, ninguém agendou, foi quando Deus quis e enviou. Eu quero dizer que o de repente de Deus vai acontecer na tua vida aqui hoje. É de repente que essa enfermidade vai embora, é de repente que esse câncer vai sumir, é de repente que esse mal vai desaparecer, é de repente
repente que a porta que estava fechada, Deus abre ela. É de repente. Levante a mão e receba o de repente de Deus. A Bíblia diz que uma mulher tinha um fluxo de sangue. Ela foi caminhando frágil, mas tocou na orla dos vestidos de Jesus. De repente o sangue parou de jorrar. De repente ela ficou curada. Deus não é manipulado por ninguém, é de repente que Ele envia. Que glória, que presença. A Bíblia diz que Paulo e Silas, Atos 16, estavam presos. A igreja orava. E Paulo e Silas cantavam e oravam. Quando um cansava de cantar, o outro orava. Quando um cansava de orar, o outro cantava. E de repente, a Bíblia diz, está lá, foi de repente, Deus mandou um terremoto. De repente, Deus abalou a terra. Deus mexeu com a terra. Deus mexeu com a terra. A terra sacudiu aquele presídio. As prisões se abriram e as correntes soltaram os servos do Senhor. É de repente que aquilo que está tentando te amarrar, Deus vai sacudir tudo. É de repente que Deus vai mandar a tua glória. Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro estava preso também. A igreja orava: solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, Jesus, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. Eu não sei como está sendo a sua oração. Salva meu filho, Jesus, salva meu marido, Jesus, liberta meu filho, Jesus, liberta minha filha, Jesus. Eu não sei como está sendo a sua oração, mas está subindo, está chegando lá, está chegando lá. Solta Pedro, liberta Pedro. Repita comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro. Continua. Mais alto. Assim que foi a oração, e Deus lá no céu, rodeado de serafins, o adorando, dizendo: tu és santo, porque lá no céu a adoração nunca para. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Mas a oração da igreja não impediu, o cântico dos serafins não impediu a oração da igreja subir. Continua, vamos lá, 1, 2, 3. Solta Pedro. E os serafins: tu és santo, tu és santo. Oh, tu és santo. Oh, tu és santo. Aí Deus faz assim: tem alguém orando. Anjo, vai lá agora, vai lá agora. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Foi de repente, de repente, de repente, de repente. Meus irmãos, aleluia. Um dos ventos, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Ele age como quer e fala da forma que quer. O vento sopra onde quer. E o vento de Deus está soprando lá na tua casa agora. Agora, o vento também fala de força impulsora. Os barcos e os navios só viajam por causa da posição do vento. Nenhum navio, nenhum barco vai contra o vento. Por isso que inventaram a bússola. Vento fala de direção. Avião também, você que viaja de avião sabe. Quando dá aquela turbulência assim, sacode tudo, é porque nem o avião com toda a velocidade consegue segurar o vento, não é verdade? Faz assim, ó, e você lá em cima fala: meu Deus, a terra está pequenininha, mas segura tudo aqui. Ninguém segura o vento. Ele venta lá em cima, venta aqui embaixo. Ninguém segura. E outro detalhe, a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva era guiada pelo Espírito Santo. O Espírito disse assim: separai-me a Paulo e Barnabé. Foi o Espírito Santo que disse: para a obra que tenho designado, tenho chamado. Todos que estão aqui, ó, foi o Espírito Santo que disse para o pastor Silênio: consagra, põe a mão. Ninguém aqui faltou na lista. Todos aqui foram chamados pelo Espírito Santo de Deus. Agora,
Quando fala de vento, tem outro detalhe. O vento separa a palha do grão. O vento, ele é seletivo. Salmo 1, quando a gente lê ele, estuda, a gente vai ver a separação do justo e o ímpio. Ele começa o Salmo 1 dando a classificação da bem-aventurança do que o justo faz. Ele não senta na roda dos escarnecedores, não ouve conselho dos ímpios, não tem comunhão com ele, não se assenta à mesa. O justo. Por quê? A partir do versículo 4 do Salmo, verso 4 do Salmo 1, vai ser feita uma seleção, dia do juízo final, pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, sabe? E ainda diz, porque o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Sabe o que é isso? No dia do juízo final, o trigo vai para o celeiro, mas tudo que é palha e joio vai cair no chão, vai ser juntado e jogado para a fogueira. Como que se separava o joio do trigo? Olha para cá. O agricultor colhia o trigo, chegava o dia de fazer a seleção, porque o trigo, ele nascia junto com o joio. O joio é um parasita, ele tem a mesma plumagem do pé de trigo, nasce agarrado na raiz do trigo, e quando ele vai crescendo, o trigo vai crescendo, o parasita chamado joio vai tentando sugar a força do trigo. E a semente do trigo, ela é diferenciada somente por uma coisa: quando a semente está cheia, os galinhos abaixam, e o joio fica cheio de pendão espichado para cima, não abaixa. Joio é símbolo do orgulho, nunca se humilha. Pode ter aparência de trigo, mas não se humilha. Mas o trigo, porque os galhos estão, as suas sementes cheias, vai baixando por causa do peso. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio de fruto, mais humilde. Quanto mais cheio de Deus, mais fruto, mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde. Aí chega o dia da colheita, não pode tirar o joio do trigo, porque senão vai matar o pé do trigo. Tem coisa, irmão, que vai ser revelada só no dia do juízo final. Não adianta querer fazer agora. Tem coisa que é só para Deus fazer. Então deixa Deus fazer. A roça é dele, a agricultura é dele, né, pastor? Caminhando para o final. Aí ele pega a foice, corta no pé do trigo, joga na peneira. Aí está lá o joio parecidão com o trigo. Mas aí o agricultor precisa de finalizar o processo. Ele espera o vento. Repita comigo: espera o vento. Aí começou a ventar forte. Aí o agricultor pega a peneira e faz assim, ó. Tudo que é trigo fica na peneira, mas tudo que é joio, só tinha aparência, vai caindo no chão, porque o vento não deixa ficar junto. O vento separa, o vento vai tirando, o vento vai tirando. É igual você escolhe feijão, aquela espalha vai saindo. Quem cata feijão aqui sabe, levanta a peneira, sacode, assopra, a palha vai caindo, aquelas cascas vai caindo, só fica o feijão na peneira. Sabe o que é isso? Depois do arrebatamento não vai ter tempo para quem era joio disfarçado de trigo querer ser trigo. O tempo de ser trigo é hoje, o tempo de orar é hoje, o tempo de ser santo é hoje, o tempo de ser mais crente é hoje, o tempo de ser fiel é hoje. O joio é o símbolo do disfarce. Parece que é, mas não é. Mas o selecionador conhece quem é quem. Para finalizar, o vento, ele faz uma faxina na natureza. Tudo que vai para o fundo do mar, se ventar forte, as ondas sacodem o mar e traz tudo para cima. Pode jogar nas profundezas do mar, mas se ventar forte, os oceanos balança tudo, vem para a beira da areia da praia. Isso significa que tudo que está escondido,
o vento agita e tira da onde está escondido e traz à tona. Nada fica escondido. Jonas tentou fugir de Deus. O que Deus usou para Jonas confessar? Foi o vento. Sacudiu o navio, a embarcação. Tá Jonas dormindo, o povo quase morrendo. E Jonas falou: eu sou hebreu, ora a Deus para acabar a tempestade aí. Irmão, só tem tempestade se tiver vento. O povo jogou Jonas no mar e o vento cessou. Já estou caminhando, 4 minutinhos. Devolvo o microfone. O vento, ele faz uma faxina na natureza. Quando o vento é forte, irmãos, toda árvore que tiver com folhas sem estar em bom funcionamento, porque as folhas são responsáveis pela higienização do oxigênio, elas liberam fotossíntese. A fotossíntese é responsável por higienizar todo o nosso oxigênio. E quando as folhas que não têm mais valor, não estão mais em bom funcionamento, venta forte, sopra, cai tudo no chão. E as árvores que por si mesma não conseguem se higienizar, o vento se responsabiliza em limpá-las. Tipo, tá cheio de fruto, apodreceu, mas está agarrado no galho. Vai vir o dia do vento forte, todo o fruto podre cai no chão. E se ainda acabou os frutos podres, está tudo no chão. Se tiver galho estéril na árvore, está lá só com aparência, mas não tem mais folha verde, não produz mais nada, está tirando a vida da árvore. Deixa ventar forte um pouquinho que vai chegar o dia do galho podre cair, para nascer um galho bom e voltar a frutificar. Isso significa que o vento, ele faz uma faxina. Isso está significando que o Espírito de Deus cuida da igreja. O Espírito de Deus cuida da igreja. Ele limpa a igreja. Ele faz a faxina nas nossas vidas. Tira o que não presta e renova para a glória do Senhor. O vento não tem cor. Alguém já viu a cor do vento? Não, você só vê ele agindo. O vento não tem cor. Por que o vento não tem cor? Porque o vento não tem favoritismo. Se o vento tivesse cor, você poderia dizer: o vento é preferível para essa área aqui. O Espírito de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Dá uma olhadinha na profecia de Joel 2:28. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. E Jesus também fala em Atos 1:8. Semeis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Lá em Samaria, na época que Jesus falou, os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. Mas o Espírito Santo também foi prometido até para quem não gostava do povo de Deus, no dia de Pentecostes. E Jesus prometeu: eu quero que vocês preguem lá no território do povo que não gosta da gente. Vai lá no samaritano. E semeia testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Toda a Judeia também prega para quem gosta de você e prega para quem não gosta de você. Mas tem que estar revestido do vento do Espírito. E eu finalizo esta palavra nesta hora dizendo que o vento de Deus sopra onde quer. O vento de Deus sopra onde quer. Ele é soberano. E que Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero nesta hora saber: há alguém em nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Me dê um sinal em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Deus te trouxe aqui hoje porque você é especial para Ele. Deus te trouxe aqui hoje porque você é muito especial para Ele. Onde está a primeira pessoa para Jesus? O Espírito Santo está te convidando. Ele está dizendo: hoje é seu dia. Vem para a minha presença. Eu amo você. Eu quero abraçar você. O Espírito Santo quer mudar a sua vida.
quer trazer alegria para a sua alma, aonde está a primeira pessoa para Jesus? Primeira pessoa para Jesus. Até o final deste culto, você está com uma rica e poderosa oportunidade para aceitá-lo como Salvador. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Silene, todo o ministério. Amém. Aleluia. Oh, quão cego